Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema que sempre fascinou a humanidade: a rivalidade entre vampiros e lobisomens. Essas duas criaturas, que representam o lado sombrio da natureza humana, têm sido retratadas de diversas formas ao longo dos séculos. Num intricado mundo de lendas e mitos, onde a linha entre realidade e imaginação se desfaz, a épica narrativa de vampiros e lobisomens floresceu, intrigando-nos por gerações. Poucos poderiam conceber que essas entidades, tão profundamente enraizadas na cultura popular, nem sempre foram antagonistas implacáveis. A história dessa rivalidade revela uma jornada fascinante, entrelaçando fatos históricos e a inventividade humana. Acredita-se que as lendas sobre vampiros surgiram na Bulgária há mais de 1000 anos. Naquela época, os vampiros eram vistos como criaturas assustadoras que traziam doenças e medo para os vilarejos. Os vampiros eram geralmente descritos como seres mortos-vivos que se alimentavam de sangue humano. Eles eram frequentemente associados a doenças como a peste bubônica, que assolou a Europa no século XIV. Os vilarejos que acreditavam na existência de vampiros adotavam medidas para se proteger deles. Os corpos dos mortos eram frequentemente enterrados com estacas no coração ou com a boca aberta para impedir que eles voltassem à vida. O conceito de vampiros se espalhou pela Europa nos séculos seguintes. No século XVIII, os vampiros começaram a ser retratados de forma mais romântica, como criaturas sedutoras e perigosas. O romance Drácula, de Bram Stoker, publicado em 1897, é considerado um marco na história do vampiro. O livro popularizou a imagem do vampiro como um homem bonito e charmoso que se alimenta do sangue de jovens mulheres. Hoje, os vampiros são um dos temas mais populares da cultura pop. Eles são retratados em filmes, séries de TV, livros e videogames. A raiva e a pelagra são duas doenças que, em tempos passados, eram frequentemente associadas aos vampiros. Isso porque alguns dos sintomas dessas doenças são semelhantes aos atributos atribuídos aos vampiros na cultura popular. A raiva é uma doença infecciosa transmitida por animais, como morcegos, cães e lobos. Os sintomas incluem febre, dor de cabeça, salivação excessiva e espasmos musculares. Em casos graves, a raiva pode levar à morte. A pelagra é uma doença causada pela deficiência de niacina, uma vitamina essencial para o organismo. Os sintomas incluem erupções cutâneas, diarreia, confusão mental e, em casos graves, morte. No passado, as pessoas não tinham conhecimento científico sobre essas doenças. Por isso, elas associavam os sintomas à ação de criaturas sobrenaturais, como os vampiros. A preocupação com a raiva e a pelagra gerava paranoia e alvoroço nas vilas. As pessoas acreditavam que os vampiros estavam espalhando as doenças e, por isso, caçavam-nos. Essas caçadas, às vezes, resultavam em histórias macabras que se espalhavam rapidamente. Essas histórias contribuíram para a consolidação do mito dos vampiros na cultura popular. O lobisomem é uma criatura que habita o imaginário humano há séculos. Suas origens remontam à mitologia grega e romana, onde era visto como uma manifestação da natureza selvagem e do lado sombrio da humanidade. Uma das histórias mais famosas sobre lobisomens é a de Licaon, um rei da Arcádia que desafiou os deuses. Como punição, Zeus o transformou em lobo. A história de Licaon moldou a ideia do lobisomem como um ser amaldiçoado, cuja transformação é um sinal de maldade. Vampiros e lobisomens. A rivalidade eterna. As criaturas da noite, vampiros e lobisomens, são duas das mais populares figuras do folclore e da cultura pop. Essas criaturas, que representam o lado sombrio da natureza humana, têm sido retratadas de diversas formas ao longo dos séculos. As obras de ficção do século XIX, como as de Bram Stoker e Guy Endore, estabeleceram os arquétipos modernos de vampiro e lobisomem.
Drácula, de Stoker, é o clássico romance de horror sobre um vampiro aristocrata que seduz e mata jovens mulheres. O Lobisomem de Paris, de Endori, é a história de um homem que é amaldiçoado a se transformar em lobo durante a noite. No século XX, Hollywood trouxe essas criaturas à vida nas telonas. O filme Abbott e Costello contra Frankenstein, de 1948, apresentou uma batalha épica entre vampiros e lobisomens, que foi um grande sucesso de público. A novela gótica americana Dark Shadows, de 1966 a 1971, também foi responsável por solidificar a luta entre esses monstros no imaginário popular. Nos anos 2000, o filme Anjos da Noite, Underworld, de 2003, trouxe uma nova perspectiva para a rivalidade entre vampiros e lobisomens. O filme apresenta uma guerra entre as duas raças que dura há séculos. A saga Crepúsculo, de 2005 a 2012, também explorou essa rivalidade, mas de uma forma mais romântica. A rivalidade entre vampiros e lobisomens é um tema que continua a fascinar e atrair o público. Essas criaturas representam o lado sombrio da natureza humana, e sua luta é uma metáfora para o conflito entre o bem e o mal. A dualidade de vampiros e lobisomens. A chave para sua popularidade. Vampiros e lobisomens são duas das criaturas mais populares da cultura pop. Essas criaturas, que representam o lado sombrio da natureza humana, têm sido retratadas de diversas formas ao longo dos séculos. A rivalidade entre vampiros e lobisomens é um tema que continua a fascinar e atrair o público. Mas por que essas criaturas são tão populares? A resposta reside na dualidade dessas criaturas. Vampiros são seres elegantes e sedutores, mas também são violentos e sanguinários. Lobisomens são criaturas primitivas e selvagens, mas também podem ser ferozes defensores do que é certo. Essa dualidade reflete a própria natureza humana. Todos nós temos um lado bom e um lado mau. Vampiros e lobisomens representam essas duas forças em conflito. Em suas histórias, vampiros e lobisomens são frequentemente retratados como metáforas para o conflito entre o bem e o mal. A batalha entre essas criaturas é uma representação da luta interior que todos nós enfrentamos. É por isso que vampiros e lobisomens são tão populares. Eles são criaturas que nos fascinam e nos aterrorizam porque representam o que há de melhor e de pior em nós. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder as novidades. Nos ajude deixando seu like e comentários. Até a próxima, pessoal!